Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 855 blogs diários e minguando até 435 dias, 18 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 855 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon, Batalha Final, parte 55. Subtítulo: O lado esquerdo do corpo por ato missionário, parte 20. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo e uma referência deste subtítulo, certo? E a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, né, na formação 3x4, eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários. E, por fim, a playlist da YouTube Music. Faz esse trabalho de conscientização de uma forma continuada pela descrição do vídeo. É muito prático se você quer acessar um blog antes ou um blog depois, certo? Uma referência, essa referência é muito interessante vocês trabalhar ela nas vossas consciências, certo? E muito produtivo para que você possa fazer uma boa escolha. E como é que vocês fazem a boa escolha? Essa referência que eu estou dando é muito interessante, certo? Às vezes você está passando por situação, né, que você não entenda que é bom. Então, vai ter essa ideia, né, de fazer uma boa escolha. Então, essa referência do subtítulo está muito produtiva. É só vocês ir lá e conferir o que está sendo dito. Então, vocês vai ficar bem ciente de tudo isso que eu estou falando. Então, faz o trabalho pela descrição do vídeo de uma forma continuada, muito prático e muito produtivo. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser esta vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse pelo card do vídeo, certo? É só vocês acessar essa playlist, O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, muito produtivo, faz o trabalho de uma forma continuada, certo? Para que você possa estar ciente em tudo que está sendo dito. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornará comidas dos leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão, um peso por uma medida, e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança, achou que fosse assim? Faça uma percepção, corpo é igual a imagem. Fruto é igual semelhança. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim.
O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional e a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção: tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Perfeito, né? Gosto muito dessa explicação, sabe, de fazer uma percepção muito, muito interessante, sabe. Vocês vai ver que não é a mesma coisa. Criação e formação não é a mesma coisa. E tudo que Deus faz, tudo que Deus faz, por exemplo, cria formação e Deus cria o corpo emocional, Deus forma o corpo emocional, tudo que Deus faz, o homem também repete, ele imita Deus. E quando o homem tem ciência e consegue imitar Deus pelo aquilo que ele é relativo, aquilo que é sabedoria divina, tudo isso vem a acrescentar, mas quando o homem começa, fazer isso só para se ter coisa, criar só para ter coisa, alguma coisa, então ele fica desconectado de Deus para se realizar com apenas seus atos emocionais, então fica muito delicado. Existem essas possibilidades. Nada que Deus faça é uma coisa ruim, todas as coisas que Deus faz, ela vem para acrescentar para nós. Tudo aquilo que Deus cria, tudo aquilo que Deus forma são coisas boas, relativas. Só que o porém que nós temos que entender as particularidades das formas de relacionamento e como é que nós estamos relacionando isso. Nada é tão ruim, certo? E nada é tão bom. Vamos dizer isso diretamente para que vocês entenderem, porque vai depender de como é que os corpos estão relacionando essa ideia. É simplesmente isso, ok? Entenda isso, certo? Esses dias eu estava conversando com meu filho e falando assim: olha, ele estava falando de uma coisa e outra, e não lembro bem exatamente. Falei assim: "Olha, fica muito atento, sabe, porque Deus não é isso que as pessoas estão entendendo aí, as pessoas estão ensinando aí dentro da sociedade, tem nada a ver. Esse Deus que as pessoas ensinou não tem nada a ver com Deus, nunca, 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 nunca vai ter nada a ver. Esse Jesus negado, esse Cristo negado, nada, nunca, nunca, nada disso tem a ver com Deus. Você sabe o que tem a ver com Deus? Tem a ver um espírito relativo para o seu poder, né, e desse espírito relativo para o poder, ele forma aí o Cristo, dele formar o Cristo, ele com formação do Cristo, o espírito dele fica equilibrando sobre o poder de criar e o poder de formar, fica equilibrando. Ou seja, conclusão, Deus não é essa pessoa bonzinha que as pessoas ensinam aí não, que fica engolindo sapo de pessoas estúpidas, ignorantes, não é nada disso, pode olhar aí, tudo que está apresentando aí, que está apresentando é Deus, né, justo, lindo, bonito, não é aquela coisa que eu tenho que tolerar o mal, e, né, sei lá, que as coisas que as pessoas ensinam dentro da sociedade hoje, coisas negadíssimas, não tem nada a ver, nunca, nunca passou na cabeça das pessoas de conhecer a Deus, desses pessoas que vêm ensinando aí sobre, o que ensinou sobre Deus, nada, 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 absolutamente nada, deleta tudo na sua consciência, deixa tudo, começa tudo de novo, sabe? Começa tudo de novo. Então, Deus não é essa pessoa bonzinha que as pessoas ensinam por aí não. Por que que eu estou dizendo isso? Existe misericórdia, existe bondade, existe integridade e o mais principal, justo, sabe, justo. O Cristo, ele faz esse trabalho de justificar as pessoas, de equilibrar as coisas, certo? Entenda isso. Ou seja, não é nada que as pessoas ensinaram dentro da sociedade. Deleta tudo na sua consciência e vai trabalhando esse blog diário para você entender o que que é Deus, tá? Entenda o que que é Deus. Esse blog diário vai ensinar para você. E também não aprende só com 2, 3 de expressão, não. Faz o trabalho de conscientização de uma forma continuada, tudo vai ficar bem para você, ok? Faça isso. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e vamos lá fazer a expressão livre. A expressão livre ela vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia por fim, ok?
eu faço a leitura do contexto e faço a mediação sobre aquilo que é sobre aquilo que é a Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura. O ser único vai explicar uma unidade do corpo que produz o seu fruto de forma independente, e não a unificação do corpo que produz o seu fruto unificado. Ou seja, a união, e quando explicando o corpo, vai destruir a sua forma de pensar e corres desrespeitando assim o espaço do corpo, mas quando produz o seu fruto independente, vai ter o poder de construir, de reconstruir o corpo. Isto explica que nem tudo representa uma união. Se você desprezar ou maltratar um animal, você será desprezado por este mesmo animal, ao qual você despreza. Isto explica que todos os corpos de Cristo são iguais, e mesmo se alguém se colocar acima ou abaixo de você, esta desigualdade do estado emocional do corpo não te dá o poder de abusar de outro corpo e nem de escravizar o estado emocional deste corpo. Ou seja, se você despreza um animal, você é desprezado por este mesmo animal, ao qual você despreza. No entanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que, quando o meu corpo explicar uma sociedade, eu não tenho escolha. Eu tenho que obedecer e tudo aquilo que tem dentro do poder público e com a lei de Deus e com a lei dos corpos, para que o fruto do corpo fica independente do que tem dentro da sociedade. Pois quando você não obedecer à lei de Deus, você nega o fruto do corpo e que estivera no poder público. Isto explica que quando eu explico a minha vida, eu não tenho escolha, tenho que obedecer. Quando eu explico o meu corpo, eu já tenho a escolha de fazer uma coisa certa ou de fazer uma coisa errada para esta sociedade. Isto explica que o corpo exposto, ele determina tanto o bem e como também o mal. E o estado consciente explica a vida aonde eu não tenho escolha. E com este estado consciente, eu posso defender o espaço do corpo. Sim é sim e não é não, para que meu fruto seja único e mantendo o meu corpo livre da maldade de outro corpo, produzindo sem depender de uma sociedade. Isto explica que eu nunca vou defender a minha esposa, eu sempre vou defender o fruto dela, pois o valor real está no fruto e não no corpo. Mas posso determinar o bem deste corpo a partir que eu entendo a harmonia deste corpo, trazendo uma paz e frutificando esta paz para que seja um com esta minha esposa, mediando o meu comportamento junto com o comportamento de outro corpo, para que os vossos frutos, mediando o meu comportamento e junto ao comportamento dela, para que os vossos frutos tenham as mesmas intensidade de medida, explicando o fruto unificado do corpo pelo que determina a nossa harmonia, sendo o bem de um é o bem do outro, explicando que for sim é sim e não é não. Perfeito, né? Esse contexto está muito produtivo. Se vocês não viram o blog anterior, veja lá, certo? Porque nós vamos precisar muito daquilo que é a ação do corpo, o comportamento do corpo, que se aplica à nossa vida no estado único de conscientização, a possibilidade única, certo? Eu dei exemplo do cachorro que ele queira agradar todo mundo ao mesmo tempo, mas ele não tem expressão, ele tem comportamento. Esse comportamento limita a nossa forma de expressar quando a gente não fala, né? E quando, esse é o caso do cachorro.
acha quando a gente não fala. Quando a gente fala, por exemplo, a gente ganha um mundo infinito de possibilidade de estar relacionando variedade de coisas. E desse fruto, que é a frutificação, a gente vai procurando se comportar dentro daquilo que é harmonia para um e para o outro. A princípio, é isso que está explicando. Faz o trabalho de conscientização com outro blog antes desse, é só você clicar no primeiro link da chavinha e vocês vai lidar direto com o blog antes desse. Vamos lá, então, entender esse blog diário por completo, né, para a gente fazer esse trabalho de conscientização com a expressão livre. O ser único vai explicar uma unidade do corpo que produz o seu fruto de uma forma independente. Essa produtividade explica o nosso comportamento. Você vê que o nosso comportamento ele é limitado. Por que ele é limitado? Porque ele não é expressivo, por exemplo, ele não explica os nossos frutos diretamente, explica as nossas boas ações. As nossas boas ações, ou pode explicar também uma mal ação, mas quando eu tenho um comportamento pelo corpo, ou é coisa certa, ou é coisa errada, certo? E isso vai determinar o sim, sim e não, não. Mas nas minhas expressões, na minha frutificação, eu vou ter um mundo infinito de possibilidades de relacionamento, dependendo como você vai relacionar, como eu tenho dito no blog anterior, com esse conhecimento você pode construir também e destruir com a mesma intensidade. Então faça essa percepção, certo? Que na expressão ou na frutificação a gente vai ter um mundo infinito de possibilidades, mas quando se aplicado no corpo diretamente, quando isso for aplicado no corpo diretamente, ele vai ter apenas um comportamento, vai ter uma forma só, explicando o seu comportamento é sim, sim e não, não, ok? Entenda isso. Então, o ser único vai explicar uma unidade do corpo que produz o seu fruto de uma forma independente e não a unificação do corpo que produz o seu fruto unificado, né? Ou seja, não a unificação do corpo, que produz o seu fruto unificado. Ou seja, como é que a gente produz a unificação do corpo? Pelos frutos. Tudo é pelo fruto, pela a forma expressiva. Eu falo alguma coisa, a pessoa entende de mim, daquilo que eu falei. Ah, se ela entendeu uma coisa boa, vamos fazer uma harmonia com o nosso corpo, com os nossos atos emocionais, explicando as formas que nós vamos frutificar isso, entendendo que é bom, né, sobre aquilo que nós estamos expressando, sobre o que nós estamos expressando, não com o nosso comportamento. Aí, com o nosso comportamento, nós pode pedir um relacionamento unificado, né, entre uma esposa e outra. Eu me comporto bem, ela me comporta bem. Nós significa que os nossos corpos estão unificados, relacionando as mesmas intensidades de relacionamento ao qual eu permito para minha esposa e a minha esposa permite para mim. E muitas das vezes, essa permissão é até mesmo com o comportamento, explicando as nossas relações sexuais, qualquer coisa, pelos nossos comportamentos mesmo. Então, essa é a única possibilidade de você ter um relacionamento unificado pelo corpo e não pela frutificação do corpo, certo? Então, quando o corpo também ele tem esse poder de ficar, ser unificado pelo corpo diretamente, mas a ideia muito é pelo corpo expressivo. Quando for unificado pelo corpo, nós vamos ficar limitados. Então, é daí que nasce as várias possibilidades, quando as pessoas começam a trair esse comportamento de ser infiel com a sua esposa, ser infiel com a sua esposa e ser infiel com o seu marido, é onde você entrega o corpo para outra pessoa, né? Existe essa possibilidade, que hoje é muito complexa. Eu nem gosto de falar sobre isso, porque tudo isso se torna uma espiritualidade e tudo fica muito delicado. Eu evito de falar sobre essas ideias, ok? Entenda isso. O ser único vai explicar, né, a unidade do corpo que produz o fruto de uma forma independente. Fruto de uma forma independente do corpo, né? E não unificação do corpo. E não a unificação do corpo. Não é a unificação do corpo, certo? É só expressão, né? Não a unificação, que produz o seu fruto unificado, né? Ou seja, o corpo não produz unificado, o corpo não produz, né? E o, Deixa eu acrescentar uma expressão aqui para dar uma certa. Vamos ver que se eu conseguir uma separação. Vamos lá. O ser único vai explicar uma unidade do corpo que produz o seu fruto de uma forma independente, né? O fruto e não a unificação do corpo. Ou seja, que produz o seu fruto unificado, né? Ou seja, que produz o seu fruto unificado.
A união e quando explicando o corpo vai destruir a sua forma de pensar. Quando você une o seu corpo diretamente, você tem apenas um comportamento limitado, certo? Limitado. Se esse corpo emocional, ele tem apenas um comportamento limitado, mas as nossas expressões, ela cria um mundo infinito de possibilidade, né? Ou seja, tem forma, que eu já tenho explicado, de você unificar o seu comportamento, unificar o seu corpo diretamente, certo? Pedir um relacionamento unificado, certo? Mas isso que não é o caso, eu quero fazer a demonstração que o fruto, na manifestação, ele cria um mundo infinito de possibilidade. Faça essa observação, certo? E quando explicando o corpo, vai destruir a sua forma de pensar, né? E principalmente no dia de hoje, que hoje todo mundo vai com um pensamento outro, com um comportamento outro, então as pessoas acham que tem a ver com a vida do um, do outro, e vai se comportando mal, maltratando, né, um o outro, é muito complicado. Só olhar para dentro da sociedade. Isso significa a limitação do corpo, atos religiosos, atos políticos, tudo isso explica a limitação se explica a limitação do corpo, significa que você é uma pessoa limitada, que você não tem um corpo expressivo forte, que você não tem várias possibilidades, um mundo infinito de relacionamento. Você só aplica no comportamento e destrói o seu comportamento, porque todas as coisas estão erradas, todas as coisas que você vê aí, política, religião, tudo são coisas equivocadas, certo? Você nunca teve direto com a realidade dos nossos comportamentos, que hoje ele vem explicando pela palavra da vida. Isso pode gerar uma harmonia, mas hoje gera mais contradição por causa do quê? Por causa da parte da unificação dos corpos, certo? E quando explicando o corpo, vai destruir a sua forma de pensar, né? E desrespeitando assim o espaço do corpo, né? E desrespeitando assim o espaço do corpo. Mas quando produz o seu fruto, agora vamos no fruto. Mas quando produz o seu fruto independente, vai ter o poder de reconstruir o corpo, reconstruir o corpo. Eu crio um mundo de possibilidade, eu adquiri conhecimento, eu vou reconstruindo a minha forma, os meus comportamentos, eu vou moldando ele pelos conhecimentos que eu vou adquirindo dentro da sociedade e eu vou me comportando, vou ficando flexionado, eu vou entendendo aquilo que é prejuízo, aquilo que não é prejuízo. Tudo pela manifestação, pelas expressões, certo? Daquilo que tem dentro da sociedade, eu vou me adaptando o meu corpo para um comportamento bom, para entender a minha realização única, certo? A minha vida única de realização única. Entenda isso. Explicando que nós temos só um comportamento, o corpo simples só tem um comportamento, mas na expressão nós temos um mundo infinito de possibilidade. Mas quando produz o seu fruto independente, vai ter o poder de reconstruir o corpo, né? Ou reconstruir o seu comportamento, certo? Entenda isso. Espera aí, deixa eu acrescentar essa expressão aqui. Isto explica que nem tudo representa a união, nem tudo, né? Nem tudo, e principalmente se a pessoa tentar fazer a união pelos comportamentos, né? Que pelos comportamentos das pessoas, todos vão ficar negados, até mesmo no reino de Deus, certo? A gente não comporta igual ao outro, a gente muda, porque são variedade de expressão, variedade de pensamento e variedade de comportamento. Ninguém vai ser as mesmas coisas dentro da sociedade, certo? Entenda isso. Então, quando você se espelhar ou se exemplificar em outras pessoas, você está negando quem você é para, sei lá, qualquer coisa. Existem muitas coisas, muito complicado isso, ok? Para entender. No tempo de hoje é muito delicado. Isto explica que nem tudo representa uma união. Se você desprezar ou maltratar um animal, você será desprezado por este mesmo animal ao qual você despreza, certo? Aqui eu estou dando a ideia, né, que tudo que você faz para outra pessoa volta, tudo que você faz para um animal volta para você, porque são todas coisas, seres viventes, certo? Se você não se aplicar não se aplicar com os seus comportamentos bom, certo? Você vai ficar negado, certo? Você tem o seu corpo emocional tem uma chance
de acertar ou de errar, explicando o que é certo, o que é errado, explicando sim, sim, não, não, certo? Quando você se comportar, você tem que acertar, você não pode errar, porque senão você vai gerar atos consequentes, ok? Entenda isso. Isto explica que nem tudo representa uma união. Se você desprezar ou maltratar um animal, você será desprezado por este mesmo animal ao qual você despreza. Isto explica que todos os corpos de Cristo são iguais e mesmo se alguém se colocar de, acima ou abaixo de você, né? Todos nós temos um corpo igual. Como é que você entende isso? Vamos falar dessa forma para você ler. Você olha para uma pessoa. Você vê o quê? Você vê, 2 pessoas? Não, eu vejo uma pessoa. Significa a possibilidade é única. A possibilidade de realização única. Eu sou um corpo simples, de entendimento simples e de realização única. Realização única. Ou seja, eu posso criar várias possibilidades, Deus, que eu estou expressando alguma coisa, mas quando eu tenho o meu comportamento, eu entendo que eu sou simples, de entendimento simples. Isso limita o meu corpo e eu não posso errar com este meu comportamento. Quando eu relaciono isso à pessoa que eu queira me colocar acima dele ou abaixo dele, eu provoco um relacionamento nessa igualdade que nós temos sobre o nosso corpo. Eu vejo um, ele veja um, certo? Aí, se eu provocar um desequilíbrio dessas nossas realidades, nós vamos colocar acima de outro, vamos colocar abaixo de outro, e nosso relacionamento vai ficar desigual pelo um estado emocional. Isso provoca um desequilíbrio na relação, né? As pessoas vão acrescentar ou diminuir, né, para se ter coisa a qualquer custo, qualquer coisa. Então fica tudo uma crise, não tem igualdade, ou seja, existe essas possibilidades. Esta desigualdade do estado emocional do corpo não te dá o poder de abusar de outro corpo, certo? E nem de escravizar o estado emocional deste corpo. Ou seja, vamos entender isso aqui mais uma vez. Tudo se aplica a nós mesmos, não se aplica ao outro, não se aplica. Eu posso me aplicar a outra pessoa? Posso, erradamente. Eu posso falar, ó, o espírito de grandeza, eu posso me colocar abaixo, eu posso colocar acima de outra pessoa, então eu vou provocar um desequilíbrio emocional. Mas veja que mesmo eu me aplicando a ser superior, eu não estou aplicando nela, eu estou aplicando em mim, que eu que vou trazer essa consequência pelaquilo que eu estou criando, né? Estou valorizando acima, estou desvalorizando, estou colocando abaixo, estou colocando acima. Então, isso volta para mim uma consequência, certo? Vamos falar isso para você entender. Você já viu que a pessoa que tem uma mente escassa de pobreza, por exemplo, você vê que ela se coloca abaixo, e quanto mais ela se coloca abaixo, mais humilhada ela fica, mais desprezada ela fica por outras pessoas. Elas vai dizer: "Olha que coitado, olha que aquilo". Nesse tempo, vou falar isso para você entender. Nesse tempo eu vim na calada, observando as coisas, no tempo antes do meu ato missionário, eu vim observando como que as pessoas te desprezam, te olham de qualquer jeito, né, uma humilhação, certo? Como as pessoas te desprezam, elas te desprezam, ou seja, quando você entende isso, as pessoas, ela tem essa a ideia de provocar desigualdade, mas eu estou tranquilo, sabe, eu posso não aceitar isso e ficar, né, de novo, me trabalhando, né, no oculto, fazendo isso, desenvolvendo isso, qualquer coisa, né, certo? Entenda isso. Você entende essas possibilidades, né, não é interessante? Ou seja, quando mais você se humilha, mais você é humilhado por outras pessoas que provocam uma desigualdade da relação, certo? Eu tenho que entender as possibilidades, a forma que eu tenho, no nível que eu posso dar, certo? Eu entendo que às vezes nem vale a pena, porque você vê que a crise não está em mim, por exemplo, está na pessoa que está gerando desigualdade. Eu só estou observando a pessoa, tranquilo, irmão. Ah, você é aquilo, você é aquele outro, blá, blá, blá. Tá tranquilo, irmão, tá tranquilo, tá? Beleza, tranquilo. É o que você pensa, não é? Tá tranquilo. E não adianta você tentar provar o contrário disso, né? Eu vou, né, sei lá, né? Tem essa forma aí da unificação que eu gosto muito, sabe? De fazer trabalho para Cristo, sabe? A gente
Muito bom, sabe. Então, sei lá, é muito bom. Você fica muito, eh, com o seu corpo muito flexionado, exaltado, sei lá, por uma vingança pelas que as pessoas façam com você. Você tem essa ideia de as pessoas por exemplo, hoje tem essa expressão profética, as pessoas falam: "Ah, as pessoas não sabem o quanto Deus vai te colocar você no lugar mais alto, blá, 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 blá", e tal, daquela forma que as pessoas pensam, certo? Então, o Cristo ele dá nessas nossas possibilidades de você reverter a situação até mesmo pelo espírito de grandeza, pelo aquilo que as pessoas pensam, sem relacionamento de igualdade, sem estar nada. Ou seja, esse Cristo deixa nós flexionados nos nossos corpos expressivos, criando um mundo infinito de possibilidades, certo? Mas tudo isso tem que ter uma sabedoria com Deus, entendendo lá no nosso ser. Volta lá para dentro lá, sabe? Volta lá para dentro e vê quem é que é o mentor de todas as coisas, quem é que faz isso, todas as coisas, é Deus. Aí você vai, existe várias formas de você entender isso, ok? Entenda isso. Ou seja, se você desprezar um animal, você é desprezado por este mesmo animal, ao qual você despreza, certo? Né? Tudo está aplicado em você, na sua forma que você pensa. Por mais que eu chegar aqui, por exemplo, vou desmerecer alguém, vou chegar: "Ô irmão, você é uma pessoa baixa, sem cultura, blá 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 blá". Eu estou desmerecendo a pessoa? Eu estou desmerecendo ela? Aonde que está? Tem uma expressão muito boa. Por exemplo: "Ô irmão, você é lixo", por exemplo. Quem é o lixo aqui? É a pessoa que está do outro lado ou eu? Não, as minhas expressões estão demonstrando, certo? Que tudo isso é a minha forma que eu penso. Eu que sou o lixo, não é a pessoa, porque eu estou aplicando isso em outra pessoa automaticamente, isso é a minha forma que eu penso, é consequência minha, é uma consequência que eu estou gerando sobre aquilo que a pessoa está. A pessoa está em crise, beleza, tranquila, só deixa as coisas relativas. Da mesma forma que você tem liberdade, a outra pessoa também tem liberdade. Você tem que deixar as coisas relativas, certo? Não estou falando que tudo vai ser perfeito, você só tem que fazer a percepção do seu comportamento e entender que sim, sim, não é não. Se você entendeu que essa coisa que você vai relacionar é negativa, diz não para o seu estado emocional, deixa a pessoa livre. Então você fica livre da mesma forma. Vamos recapitular tudo que foi dito nesse parágrafo, que é muito interessante. Vamos lá. O ser único vai explicar uma unidade do corpo que produz o seu fruto de uma forma independente e não a unificação do corpo, ou seja, que produz o seu fruto unificado, a união, e quando explicando o corpo, vai destruir o seu corpo, vai destruir a sua forma de pensar e desrespeitando assim o espaço do corpo, né? Mas quando produz o seu fruto independente, vai ter o poder de reconstruir o corpo, né, ou seu compo no seu comportamento. Vai poder reconstruir o corpo no seu comportamento. Isto explica que nem tudo representa união. Se você desprezar ou maltratar um animal, você será desprezado por este mesmo animal ao qual você despreza. Isto explica que todos os corpos de Cristo são iguais e mesmo se alguém se colocar acima ou abaixo de você, esta desigualdade do estado emocional do corpo não te dá o poder de abusar de outro corpo e nem de escravizar o estado emocional deste corpo. Ou seja, se você desprezar um animal, você é desprezado por este mesmo animal ao qual você despreza. Perfeito. Vamos dar continuidade. No entanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que quando o meu corpo explicar uma sociedade, eu não tenho escolha, certo? Quando o meu corpo explicar uma sociedade, eu não tenho escolha, porque ele vai ter um só comportamento, que eu sou um corpo único de entendimento único. Isso significa eu não posso errar, certo? Vamos lá de novo. No entanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que, quando o meu corpo explicar uma sociedade, eu não tenho escolha. Eu tenho que obedecer tudo aquilo que tem dentro do poder público, com a lei de Deus, né, e com a lei dos corpos. Já explicando aqui uma coisa, a lei de Deus são coisas relativas. A lei dos corpos não são relativas. Ele é
um espírito de criação, uma imagem, é uma coisa que eu crio para esperar as pessoas que erram sobre aquilo que é criado, sobre a lei, e as pessoas quando elas erram, elas caem direto na armadilha. Vamos dizer isso, por exemplo, vamos dizer isso para você entender. Naquele tempo era Emanuel, certo? Depois que Emanuel morre, cria Jesus. Jesus, ele se torna uma imagem, uma estátua. Então, todas as pessoas que relacionam a Jesus pode ser relativo, mas isso determina um espírito de criação, ou seja, uma lei do estado emocional do corpo, então ele vai ficar parado esperando as pessoas relacionar a ele, certo? Ele vai ter uma flexibilidade por determinada situação, porque Deus usa aquela imagem para a unificação dos corpos, né, gerando essas possibilidades, e não por causa da imagem, sim por causa do poder de decisão que cada corpo vai ter, porque ele vai ter um espírito vivificado, então esse espírito vivificado vai dar o poder de ser relativo sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado, certo? Quando você erra, você dá a vida para a falsidade. Quando você acerta, você fica livre dessa imagem e você fica fazendo uma relação por igualdades emocionais, certo? Entre um corpo e outro. Entenda isso. Então, vamos lá. Ó, quando for quando for, vamos lá, voltar. No entanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que quando o meu corpo explicar uma sociedade, eu não tenho escolha, eu tenho que obedecer a tudo aquilo que tem dentro do poder público, né? E com a lei de Deus e com a lei dos corpos. Já expliquei o que significa a lei dos corpos e a lei de Deus. Lei de Deus são coisas relativas para os nossos corpos emocionais é relativo para o fruto, ou o tempo, ou aquilo que estiver exposto ao sol, entende isso? Para que o fruto do corpo fique independente do que tenha dentro da sociedade, né? Isso significa que todos nós vai ficar muito, os nossos frutos têm que ser muito independentes, não misture nada, sabe? Principalmente nesse tempo de Guerra Fria, não tenta misturar nada, seus frutos, entenda que ele é independente. Pois quando você não obedece à lei de Deus, você nega o fruto do corpo, né, e que estivera no poder público. Quando você não obedece à lei de Deus, aquilo qual que é a lei de Deus hoje aqui para a gente entender que é relativo? Nós temos a palavra, nós temos a vida. Isso é a lei de Deus. Essa palavra, essa vida é relativo para o nosso corpo emocional. Nosso corpo emocional ele fica flexionado para a sociedade. Ele fica flexionado de que forma? De uma forma expressiva. Que na nossa expressão, nós vamos criar um mundo de possibilidade de relacionamento. Mas no nosso corpo emocional, nós teremos só apenas um comportamento, então significa que a decisão é única. Explicando nosso corpo emocional, a nossa decisão é única. Nós temos que ter um só comportamento, certo? Um só comportamento. E que esse comportamento seja coisa certa, certa seja uma coisa harmonia com outro corpo, qualquer coisa. Entenda isso. Então, pois quando não, vamos lá. Pois quando você não obedece à lei de Deus, você nega o fruto do corpo, né? Você não obedece à lei de Deus, você nega o fruto do corpo. Como é que você nega? Vamos supor que você mentiu. Se você mentiu, você criou uma imagem, você criou alguma coisa para a sociedade, certo? Quando você cria alguma coisa para a sociedade com o seu comportamento, por exemplo, você matou alguém, comportou mal, matando alguém, por exemplo, você cria uma coisa e também cria uma consequência para o seu corpo emocional. Tudo isso vai continuar relativo por causa da sua vida, mas tem uma forma de você colocar isso, você dá a vida para a mentira, você desmerecer outra pessoa, desmerecer a vida de outra pessoa, então você também vai ficar desmerecido, ou seja, você mata, você tem as mesmas possibilidades de morrer, né, por essa mesma arma, por aquilo que você, ou seja, se você mata, você morre pela mesma arma, sei lá, qualquer coisa que te dê uma ideia que tudo se volta ao mesmo lugar, não vai dar continuidade. Se você errou, vai voltar no mesmo lugar. Tudo que você comporte, você vai voltar no mesmo lugar. Entenda isso. Pois quando você não obedece à lei de Deus, você nega o fruto do corpo, né? E que estiver no poder público, né? Você desobedeceu à lei de Deus, mentiu, criou várias situações para se ter coisa a qualquer custo, e aí você está com a consequência, e essa consequência vai ficar relativa também a partir do momento que ela está habitada, né, no seu corpo. Essa culpa, essa ideia de você fazer as coisas pessoal, criar tudo no seu corpo, vai te dar uma crise e uma consequência. Isto explica que quando eu
explico a minha vida, eu não tenho escolha, né, tenho que obedecer. Quando eu falando da minha vida, eu tenho por que que eu tenho que obedecer? Porque todas as coisas, elas se aplicam no meu espaço. Eu posso ser livre, né, com as minhas expressões, criando um mundo de infinito de possibilidade, explicando que o meu estado consciente, ele faz com que eu expresse um mundo infinito de possibilidades, mas o meu comportamento ele se limita à minha vida, ele limita a minha vida. Se eu errar no mau comportamento, eu vou gerar consequências. Se eu acertar, eu vou estar livre, eu vou ficar livre, vou poder viver na sociedade, vou ficar tranquilo aí, né, as pessoas vai me ter como um bem, eu não vou representar uma ameaça social, qualquer coisa. Então a minha liberdade ela vai se multiplicando a partir do meu bom comportamento, entenda isso. E a partir do mau comportamento, você vai se limitando e gerando consequências sobre seu comportamento. Entenda isso, essas possibilidades, muito interessante. Quando explicando o meu corpo, eu já tenho escolha. Por que que eu falei quando olha, isso é interessante, vamos voltar um pouco aqui, que isso aqui é muito ilustrativo, vamos lá. Isto explica que quando explicando a minha vida, eu não tenho escolha, tenho que obedecer a minha vida, porque essa é a lei de Deus, é o ser relativo com a minha vida, com a minha palavra, minha vida. Verdade sobre verdade, isso equilibra os nossos corpos emocionais. Porém, olha lá, quando explicando o meu corpo, agora, quando explicando o meu corpo, eu já tenho escolha. Aí eu vou estar exposto ao sol, vou estar exposta à sociedade, vou estar exposta a outro relacionamento, eu vou ter um corpo expressivo com infinitas possibilidades de relacionamento. Eu posso fazer escolha e aplicar uma delas no meu comportamento. Não posso aplicar toda. Eu faço escolha e aplico uma delas do meu comportamento. Que seja um relacionamento unificado com a sua esposa, por exemplo. Então você vai se comportar, você vai se relacionar. Então isso vai ficar bem, certo? Mas aí as expressões, ela cria um mundo infinito de possibilidades, certo? Entenda isso? Então, vamos lá. Quando explicando a vida, eu não tenho escolha, tenho que obedecer. Quando explicando o meu corpo, eu já tenho escolha, né? Quando explicando aquilo que eu manifesto, né? Entenda isso? De fazer uma coisa certa ou fazer uma coisa errada, né? Para esta sociedade, certo? Ou seja, você vê que quando eu limito a minha vida, eu tenho uma forma única de realização única. Quando eu vou para o meu corpo expressivo, eu já tenho possibilidade, né, de acertar e de errar, por causa da exposição que o corpo fica exposta ao sol, entenda isso. Mas tudo isso, você pode escolher alguma coisa errada, por exemplo, vamos falar isso para você entender. Nós temos aqui dentro de nós um estado consciente da vida. Se eu quero trazer o Cristo para dentro, um estado consciente da morte, eu posso fazer ideologia, eu posso relacionar uma falsidade para a pessoa ali, para querer ter coisa a qualquer custo, para enganá-la, para provocar uma desigualdade na nossa relação. Eu posso fazer isso da mesma forma, mas não é o ideal, porque a vida é coisas relativa ao nosso corpo emocional, o nosso corpo é coisa relativa à sociedade. Esta coisa que é relativa à sociedade cria um mundo infinito de possibilidades, mas dentro do que explica a nossa vida, nós não temos escolha, porque vida é vida e pronto, acabou. Posso fazer ideologia, contradizer o meu relacionamento, querer ter coisa a qualquer custo e mudar isso no meu corpo expressivo, mas entenda que não muda, porque nós somos vida, e é isso que determina o que somos, é certo? Um corpo único de entendimento único. Isto explica que vamos voltar, muito interessante isso aqui, vamos de novo, porque não tem nada a ver não, vamos lá. Isto explica que quando eu explico a minha vida, eu não tenho escolha, tenho que obedecer. Quando explicando o meu corpo, eu já tenho escolha de fazer uma coisa certa e de fazer uma coisa errada para esta sociedade. Isto explica que o corpo exposto, ele determina tanto o bem e como também o mal. Perfeito, né? Muito bem. E o estado consciente explica a vida aonde eu não tenho escolha. Muito, muito perfeito. O estado consciente da vida é uma coisa que não tenho escolha, certo? Ou é sim, sim,
e não, não. Sim é sim e não, não. Esse sim, sim representa uma união que eu tenho. Eu dedico a minha vida à minha esposa dedica a vida dela para mim. Então é sim, sim. Não, eu tô vendo alguma coisa negada, a pessoa está vindo negada, eu disse, né, não, e como eu falo não para coisa negada, eu digo sim para a lei de Deus, né, que é a minha estado consciente da minha vida, e eu mantenho preservando o meu espaço e a minha intimidade que eu tenho com Deus, e da mesma forma, certo? O que eu defendo da minha intimidade, eu também defendo Deus que está me determinando a minha sabedoria, meu estado consciente, certo? Entenda isso, muito interessante. E com e entendendo sempre que, né, que a gente sempre, se fazendo um com Deus. Existe essas possibilidades de você se fazer um com Deus, certo? Quando você tem você entende a sua vida, você tem a possibilidade de fazer um com Deus. Ou você nega você, você também nega Deus. Então, as possibilidades de você ser um com Deus é muito real isso, certo? É muito real. Você pode ver os meus blogs diários, sempre estou fazendo essa relatividade, né, de a gente se tornar um com Deus, né? Ou seja, o pai, o filho, ele pode estar habitado, né, quando a pessoa tem consciência e consegue trazer o pai para nosso estado consciente da vida, consegue entender essa vida, consegue entender as nossas formas de trazer Deus ao nosso íntimo para que Ele dê a sabedoria a nós. E da mesma forma eu vou criar infinitas possibilidades com o meu corpo expressivo na frutificação. Aí você pode ver aí várias formas várias mundo infinito de formas de relacionamento. Cristo, né, o poder de Deus, outro relacionamento unificado, com variedade de possibilidades, um mundo infinito de possibilidades no corpo expressivo, é certo? Quem tem grande conhecimento vai entender as particularidades de cada um, quem não tem vai ficar limitado, né, ao seu corpo, somente ao seu corpo, ao comportamento do seu corpo, sendo a marionete da sociedade, as pessoas vai para lá, você vai para cá, você vai para a religião tal, vai para a esquerda, vai para a direita, e você está indo lá, junto com as pessoas, se comportando, se sobrecarregando, não sabe de nada. Então você não pode aplicar nada de bom no seu corpo, né, no seu comportamento diretamente. Vamos falar isso. Com este estado consciente, eu posso defender o espaço do corpo. Perfeito, né? Tudo que eu digo, né? Muito. Estou querendo repetir de novo. Vou repetir de novo isso aqui tudo por completo. Vamos lá de novo. Ó. Isto explica que quando explicando a minha vida, eu não tenho escolha, tenho que obedecer. Quando explicando o meu corpo, eu já tenho escolha, já de fazer coisa certa e de fazer coisa errada para esta sociedade. Isto explica que o corpo exposto determina tanto o bem e como também o mal, e o estado consciente explica a vida aonde eu não tenho escolha. E com este estado consciente, eu posso defender o espaço do corpo. Perfeito, né? Esse espaço é o seu espaço, o espaço de Deus também, certo? Você tem consciência da vida, você defende o seu espaço, você defende Deus que habita no seu, no, na sua intimidade, que habita junto com você. Ou seja, sim é sim, não é não, né? Com esta consciência eu posso defender o espaço do corpo, né? E sim é sim, não é não. Para que o meu fruto seja único e mantendo o meu corpo livre da maldade do outro corpo. Perfeito, maravilha. E produzindo sem depender de uma sociedade. Isto explica que eu nunca vou defender a minha esposa, né? Eu nunca vou defender a minha esposa, eu sempre vou defender o fruto dela, certo? Ou seja, todos os relacionamentos, você entende que é pela frutificação das pessoas, por aquilo que elas manifestam. As manifestações você vai entendendo se o comportamento dela está alinhado com aquilo que ela é ou não, certo? Existe várias, ou seja, se eu não, quando você olha diretamente para a pessoa, você tem que fazer a leitura fazer a leitura não do comportamento das pessoas diretamente, mas sim daquilo que ela está manifestando, porque a manifestação vai revelar o bom comportamento e o mau comportamento da pessoa. Quando eu tenho isso, né, a forma de eu entender essa frutificação, a manifestação, eu entendo que se aquilo é bom ou é ruim. Entenda isso. Ou seja, ou quando falando do corpo emocional, pode gerar várias ideologias, certo? Pode explicar, né,
aquilo que o meu corpo emocional é diretamente, eu posso estar me expressando, fazendo apenas uma expressão livre, criando ideologia para Cristo, principalmente no dia de hoje. Ninguém defende os seus atos emocionais, nem o seu, nem da pessoa com quem você está se relacionando, porque são toda forma de unificação. Nós estamos valorizando a forma de frutificação para que tudo esses corpos fiquem unidos por um bom comportamento, pelo mau comportamento, certo? Que naquele tempo, por exemplo, Emanuel, Deus também não tivera defendido o corpo emocional Emanuel, pelo aquele comportamento que ele teve, né, de entregar o seu corpo ao sacrifício de um corpo, entregar o seu corpo ao sacrifício, certo? Ou seja, não foi defendido aquele estado emocional daquele corpo, então eles valorizaram e ficou valorizando mais as formas de frutificação, né? Entendendo que sempre pode haver as possibilidades de você entender o bom comportamento e o mau comportamento, certo? Entenda isso. Pois o valor, vamos lá, vamos de novo aqui, vamos recapitular tudo aqui, muito interessante essa parte, estou muito empolgado para falar mais sobre isso. Para que o meu fruto seja único, vamos voltar aqui. O estado consciente explica a vida, aonde eu não tenho escolha, e com este estado consciente, eu posso defender o espaço do meu corpo. Sim, sim, e não é não. Para que o meu fruto seja único e mantendo o meu corpo livre, né, da maldade de outro corpo. E produzindo sem depender sem depender de uma sociedade, né, sem depender de uma sociedade ou de outro relacionamento, ou né, sem depender de uma sociedade, sem depender de outro relacionamento. Sem depender, né, produzindo sem depender de outro relacionamento ou até mesmo de uma sociedade. Perfeito. E agora sim, né. Para que o meu fruto seja único e mantendo o meu corpo livre da maldade de outro corpo, né, e produzindo sem depender de outro relacionamento ou até mesmo de uma sociedade. Isto explica que eu nunca defendi, eu nunca vou defender a minha esposa, eu sempre vou defender o fruto dela, né, aquilo que ela frutifica, né, pelo aquilo que ela está frutificando, né, as suas expressões vai ficar bem claro. Existe possibilidade para você entender o lado bom disso e, né, e entender as particularidades daquilo que quer dizer, valorizando o fruto, tudo aquilo que as pessoas manifestem, você conhece a pessoa pela manifestação, certo? Às vezes pode, eh, você precisa de sabedoria para entender a particularidade das coisas, do seu próprio relacionamento, entender aquilo que é bom para você, certo? De todas as formas. Produzindo sem depender de outro relacionamento ou até mesmo de uma sociedade. Isto explica que eu nunca vou defender a minha esposa, eu sempre vou defender o fruto dela, né? Pois o valor real está no fruto e não no corpo, né? O valor real está na manifestação, pode ser dessa forma, e não no corpo. Mas posso determinar o bem deste corpo a partir que eu entendo a harmonia deste corpo, trazendo uma paz e frutificando esta paz. Perfeito, né? Não é grandioso? Ou seja, muito bom, muito produtivo, certo? O contexto está falando por si mesmo, muito grande, estou muito satisfeito com isso aqui. Vamos lá. Vamos repetir tudo aqui por completo? Vamos lá. O estado consciente explica a vida onde eu não tenho escolha e como este estado consciente eu posso defender o espaço do corpo e sim, sim, não é não, para que o meu fruto seja único e mantendo o meu corpo livre da maldade de outro corpo e produzindo sem depender de outro relacionamento, até mesmo de uma sociedade. Isto explica que eu nunca vou defender a minha esposa. Eu sempre vou defender o fruto dela, pois o valor real está no fruto e não
no corpo, mais posso defender o bem deste corpo a partir que eu entendo a harmonia deste corpo, trazendo paz e frutificando esta paz, para que seja um com esta minha esposa, medindo o meu comportamento junto com o comportamento dela. Perfeito, né? Para que os vossos frutos tenham as mesmas intensidade de medida, explicando o fruto unificado do corpo. Perfeito, perfeito. Você viu que tudo que modifica são as frutificação? Essa ideia, olha, vou repetir isso aqui só para você entender. As nossas manifestações, ela cria um mundo infinitas de possibilidade. Destes mundo infinito de possibilidade, eu aplico um deles no meu comportamento. Aplico dois? Não, eu não tenho dois corpos, eu aplico um dele, porque eu sou um corpo único, de entendimento único. O mundo infinito de possibilidades não explica a sua realização, porque você só tem uma forma de realizar. Eu posso usar um de cada vez, né, entendendo as possibilidades dos conhecimentos e fazendo relatividade sobre aquilo que eu quero usar, certo? Para mim manter o meu corpo, né, sem crise, né, manter ele em paz, num bom comportamento. Vamos dizer isso, porque também tem o mau comportamento, né? Quando é explicando o mau comportamento, a gente explica a partir do sacrifício de Emanuel, né? Que hoje as pessoas vêm usando essa forma, esse nome aí que tem dentro da sociedade, Jesus, né? Jesus menor, Jesus maior, né? Explicando Jesus maior é o Cristo, né? O Cristo, ele não vai representar a vida, mesmo ele sendo o maior das unificações, ele vai representar o estado emocional dos corpos, certo? Porque o único que representa a vida é o poder de criar de Deus, o poder de formar é só formação. Ele pode ter, representar uniões, existe possibilidade, né? Mas mais para frente a gente vamos falar, nós estamos chegando nessa parte, vamos formar uma outra ideia sobre esses tipos de relacionamento, sobre a lei de Deus, né? A lei de Deus, a lei dos corpos, o poder de criar de Deus, a formação de Deus. Nós vamos evoluindo isso dentro do blog diário. Não perca o que vai ser dito pelas frente, né? Não nesse blog, mas os próximos. Eu já vou. Eu estou produzindo uma outra forma de expressão para representar esses dois em específico. Então, vamos finalizar. Ó, mas eu posso determinar o bem deste corpo a partir que eu entendo o que eu entendo a harmonia deste corpo, trazendo uma paz e frutificando esta paz para que você, né, para que seja um com esta minha esposa, medindo o meu comportamento junto com o comportamento dela, para que os vossos frutos tenham as mesmas intensidades de medida, explicando o fruto unificado do corpo, pelo o que determina a nossa harmonia, sendo o bem de um também será o bem do outro, explicando o que for sim é sim e não é não. Perfeito, né? Muito bom. Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não tem necessidade de que vocês façam nada, né? Não se inscreva, não faça nada. Só desliga o vídeo e segue o seu caminho, certo? Faz esse trabalho de conscientização, não tire conclusões precipitadas, trabalhe a forma de conscientização de uma forma continuada. Veja os outros blogs diários, eu já tenho produzido 856 blogs diários, faz o trabalho de conscientização, Deus do primeiro até aqui. Eu tenho certeza que você não vai perder o seu tempo, faça isso, faça por você, e você será essa pessoa grandiosa, conectado com Deus, entendendo o mundo infinito de possibilidades dos vossos relacionamentos. Isso deixa você flexionado e aplicando isso no seu comportamento, entendendo que você é uma pessoa única, de realização única, que você não pode errar com você mesmo. Se você errar com você, você erra com outra pessoa também. E esse erro que você erra com outra pessoa também vai trazer consequência para o lugar aonde que passou, que veio aquela origem equivocada do seu pensamento. Ele vai rastreando aquilo que você vai fazendo de coisa certa e a coisa errada. Tudo você vai conectar essa atmosfera, essa grandiosidade do poder de Deus, você vai sendo rastreado pelo aquilo que você faz, coisa boa e coisa errada. Se for coisa errada, você vai trazer uma consequência para o seu corpo, o seu comportamento vai estar mal, você vai estar sacrificando, você vai estar matando, você vai estar roubando para se ter coisa a qualquer custo. E isso vai ficar na sua
consciência, aonde enquanto você estiver pensando aquela ideia vai seguindo você, certo? E ela vai te consumindo, vai te matar, e ela vai, sei lá, vai, você as consequências vai ou seja, ela vai ficar habitada, aquele pensamento vai ficar habitado, então ela vai ficar te rastreando, até ela pedir o seu sacrifício das mesma forma, porque o espírito da morte você vai estar dando lugar para ela, vai estar habitado junto com você, certo? Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.